A mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu sempre transmito nos meus endereços telemáticos a liturgia seguindo o que Jesus mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. É um mandamento de Jesus, uma ordenança. E eu sigo o que ele mandou. Estou aqui cumprindo essa missão há vários anos, sem desistir, perseverando. Neste vídeo, que você acessa em @paulo_roberto_maciel7919 ou @paulo_roberto_maciel6/, eu transmito a liturgia referente ao primeiro dia de setembro de 2025. 1º de setembro, mais um mês, hein? É 22ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa à escolha. A primeira leitura é a leitura da Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 18. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros, que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é a nossa fé, de modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Isto vos declaramos segundo a palavra do Senhor. Nós que formos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram, pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, à voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que formos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o Salmo 95 na Bíblia Vulgata ou 96 na de Jerusalém. Versículos 1º e 3º, 4º e 5º, 11, 12, 13, refrão 13b. O Senhor vem julgar nossa terra. Repitamos. O Senhor vem julgar nossa terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. O Senhor vem julgar nossa terra, pois Deus é grande e muito digno de louvor. É mais terrível e maior que os outros deuses, porque nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. O Senhor vem julgar nossa terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. O Senhor vem julgar nossa terra. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. O Senhor vem julgar nossa terra. Repitamos. O Senhor vem julgar nossa terra. Agora vamos à aclamação ao Santo Evangelho e depois à proclamação. Evangelho de hoje, escrito por São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho, a enviar aos pobres o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos da sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, este é um dos milagres de Jesus. A multidão queria jogá-lo no precipício, ele passou como se nada houvesse. Olha, a revista Igreja em Oração diz o seguinte sobre este evangelho. Jesus entra na sinagoga de Nazaré em um dia de sábado e lê a palavra, a profecia de Isaías. Jesus é a plena revelação do Pai, a consumação de toda a expectativa messiânica, o cumprimento de todas as profecias veterotestamentárias. Ele inicia sua atividade na Galileia. A primeira parte do texto torna-se como que o conteúdo programático de todo o ministério de Jesus. Nesse discurso inaugural temos a explicação autêntica do ministério de Jesus. Qual a finalidade? O ser filho do Pai, no ser irmão entre nós. Qual o meio? A escuta da palavra e do Pai. A escuta da palavra do Pai. Como agir na força do amor que é o Espírito de Deus. Quando agir hoje e por quem? Pelo que escuta. Ficou meio complicada essa meditação aqui. Poucos vão entender, hein? Não está bem claro, não. Vamos a uma outra reflexão do livro Liturgia Diária. O discípulo do reino é enviado por Jesus para anunciar a boa nova aos pobres e proclamar a libertação dos cativos, e deve fazê-lo não com base na sabedoria humana, mas como uma demonstração do poder do Espírito. Não obstante as duras oposições, quem anuncia o mistério de Deus, é convidado a manter-se fiel a Jesus Cristo crucificado. Esta celebração nos encoraja a perseverar no seguimento de Cristo. Também não esclarece muito sobre o texto.
Vamos ver aqui no livro Palavra e Vida. É preciso saber acolher a obscuridade da fé. Os concidadãos de Jesus queixam-se, e sua queixa pode ser também a nossa. Por que foi curado Naamã o sírio e não os outros leprosos? Porque alguns têm direito à paz e ao bem-estar, ao passo que outros vivem na insegurança e pobreza. Como podemos continuar dizendo que Deus ama a todos, que veio para anunciar a liberdade, o consolo e também a salvação? Podemos renegar ou simplesmente poderíamos calar e acreditar, aceitando que Deus tem os seus próprios caminhos para encontrar a cada um de nós, mesmo que não os compreendamos. Fraca também a reflexão. Vamos ver aqui, o pão nosso de cada dia aqui costuma ser maior e mais reflexiva, às vezes com pensamentos filosóficos. Vejamos. Na sinagoga de Nazaré, Jesus apresenta os meios que usa para revelar-se como Filho de Deus. O anúncio da palavra da fraternidade que vai de Nazaré ao Jordão e do Jordão à cruz. É o que está escrito aqui no prólogo da reflexão sobre Lucas capítulo 4, versículos de 16 a 30. Jesus, na força do Espírito, inicia o seu ministério e inaugura o ano jubilar, durante o qual se vive a paternidade divina na fraternidade humana, que garante o êxodo, a entrada na terra prometida. Êxodos é saída, e êxodos é entrada. Jesus apresenta como realização da palavra de graça, que traz a bênção de Deus e o cumprimento da promessa. Jesus se apresenta como realização da palavra de graça. Ele é a realização. A intenção do evangelista é justamente essa, fazer o leitor encontrar essa palavra de graça anunciada hoje. Ela tem sua raiz no passado. A promessa feita em Isaías e as figuras de Elias e Eliseu e se atualiza aqui e agora, hoje, em Jesus, e cada vez que a palavra é de novo anunciada. A Escritura se cumpre em todo aquele que escuta a palavra de Jesus. O anúncio da palavra, da fé, e sua acolhida na fé fazem acontecer aqui e agora aquilo que Jesus realizou naquele tempo, naquele hoje, único e irrepetível em Cafarnaum. Finalmente, o mistério de Jesus, rejeitado pelos seus acolhidos, rejeitado pelos seus e acolhido pelos outros, antecipa seu destino de rejeição e de sinal de contradição, tornando-se luz que ilumina todos os povos a partir do povo de Israel, que vive o destino trágico de ser chamado e não ouvir. Jesus aparece ao mesmo tempo como escriba e profeta. Como escriba, interpreta a palavra de Deus. Como profeta, a atualiza. Essa atualização não consiste em adaptá-la ao próprio tempo que se arvoraria em medida, mas em torná-la atual. Jesus traduz em ação o que a palavra diz na obediência, e na obediência torna-a contemporânea de todo homem em todo tempo e lugar. Jesus é o perfeito ouvinte da palavra. É o ouvinte que realiza essa palavra, permitindo que ela mostre todas as suas nuances, suas potencialidades. Jesus, o Filho obediente, é a realização de cada palavra que sai da boca de Deus. Ele é a palavra. Jesus é a palavra, o caminho, a vida. A igreja e cada cristão devem sempre atualizar a palavra. Atualizar a palavra é ouvir o evangelho, a boa notícia. A obediência ao evangelho nos torna semelhantes a Jesus, nos torna frutuosamente atuais ao hoje de Deus, contemporâneos de Jesus. Deus, na verdade, quis salvar o mundo pela força
fraca da palavra. Por isso ele se serve do anúncio evangélico. A palavra que se caracteriza por ser um meio fraco, mas justamente por isso o instrumento livre de comunhão, é força de Deus para todo aquele que crê, como está escrito na carta de São Paulo aos Romanos, na única carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. O discurso inaugural é assim uma síntese e uma explicação do ministério de Jesus em sua finalidade. Aliás, sua finalidade é transformar-nos em filhos do Pai, vivendo a fraternidade entre nós. Seu instrumento é a escuta obediente da palavra do Pai. Seu modo de agir é a força do amor, que é o Espírito de Deus. Sua hora de agir é hoje. Seus destinatários são os que o ouvem. Então, é uma explicação e eu gostaria de passar mais informações para vocês. Eu quero ver aqui o que está escrito na Bíblia Pastoral, que costuma ser muito sociológica e menos espiritual. Mas vamos ver. Não custa nós pesquisarmos. É importante sabermos o que os padres da igreja disseram, o que os atuais sacerdotes estão dizendo. Então vamos lá, Lucas 4, versículos do 16 ao 30. Lucas 4, do 16 ao 30. A dúvida e a rejeição de Jesus por parte de seus compatriotas fazem prever a hostilidade e a rejeição de toda a atividade de Jesus por parte de todo o seu povo. No entanto, Jesus prossegue seu caminho para construir a nova história que engloba toda a humanidade. Jesus fez um milagre ali, quando ele atravessou a multidão, sem que nada lhe acontecesse. A multidão estava furiosa, queria matá-lo. Vamos ver agora a 1 Tessalonicenses, carta de São Paulo, que tem uma mensagem bonita também. Vejamos o que está escrito aqui nessa Bíblia Pastoral de 1990, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 18. Vamos lá. 4, do 13 ao 18. Paulo tenta resolver dificuldades certamente relatadas por Timóteo. Parece que os tessalonicenses receavam que os cristãos já falecidos não iriam participar da parousia, do juízo final, ou a manifestação de Jesus quando ele voltar triunfalmente. O apóstolo afirma que não será importante estar entre os mortos ou entre os vivos. A ressurreição de Cristo é promessa e garantia da ressurreição dos mortos. Os mortos, portanto, ressuscitarão e se unirão aos que ainda estiverem vivos, a fim de formarem um só cortejo ao encontro do Cristo glorioso. Todos os fiéis estarão com o Senhor para sempre, conforme também a introdução a esta carta. Boa explicação aqui sobre a carta de São Paulo, né, que diz que nós, se estivermos vivos na volta de Cristo, iremos para o céu arrebatados. Boa imagem, né? Na verdade, é algo inexprimível, essa volta de Cristo. É difícil imaginar, com a nossa mente pequena, não é possível imaginar esse evento extraordinário, maior de toda a humanidade, que será a volta de Cristo para salvar os que o aceitaram e condenar os que o rejeitaram. Santos do dia 1º de setembro. São Josué, filho de Num, discípulo de Moisés, introduziu o povo de Israel na Terra Prometida. Segundo o site da comunidade católica Canção Nova, Josué era um jovem que, junto a Moisés, servia a Deus e foi testemunha de sua força, manifestação e sinais. Foi Josué quem acompanhou toda a ação de Deus Pai com
a testemunha de sua força. Aliás, foi Josué quem acompanhou a ação de Deus Pai com o povo da terra prometida ao lado de Moisés. Moisés convocou alguns homens para que eles fossem espionar a terra prometida. Dentre eles estava esse jovem, companheiro de missão, Josué. Foram eles que constataram todas as maravilhas daquela terra, mas também as dificuldades. Esses homens partilham para o povo de Deus que o local realmente é abençoado, mas que existia um povo que eles não eram capazes de vencer. Apenas Calebe e Josué acreditavam que o Todo-Poderoso lhes daria a capacidade para derrotar esse povo. Somente Josué e Calebe, já que a terra fazia parte da promessa dele, de Deus. Porém, o que prevaleceu nesse povo foi o medo da derrota. A população hebreia estava com medo. Fora a fé, foi o olhar que Josué colocou em Deus que o fez vencer. Ele colocou sua confiança no Senhor e manteve os olhos fixos nele. Como Josué conseguiu atrair o povo para Deus? Testemunhando com a vida. Ele foi coerente àqueles que recebeu como missão, os quais Deus lhe havia confiado. Deus confiou o povo a ele para entrar na terra prometida. Em Números, capítulo 24, se encontra o último discurso de Josué, no qual ele revela as vitórias de Deus e fala da fidelidade do Senhor. Ele não se assustava com os inimigos, problemas e desafios, pois acreditava que o Senhor estava com ele. São Josué, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Agora vamos a outro santo. 1º de setembro é dia de Santa Verena, virgem do século IV. Verena nasceu no Egito, instalou-se na região de Zurzach, atual Suíça, onde passou o resto de sua vida cuidando de pobres e leprosos. Seu túmulo se converteu em famoso centro de peregrinação, onde foi construído posteriormente um mosteiro. Santa do dia 1º de setembro é São Lopo de Sens, bispo. Faleceu mais ou menos no ano 623. Foi exilado por ter corajosamente afirmado perante um notável do lugar que o povo devia ser dirigido pelo sacerdote e obedecer mais a Deus do que aos príncipes. Santo do dia 1º de setembro é Santo Egídio ou Santo Giles. Santo Egídio ou São Giles. Ele foi abade, morreu mais ou menos nos séculos VI ou VII. Deu nome à cidade de Saint-Gilles-du-Gard, na França, onde construiu ali um mosteiro, do qual foi abade. Bem-aventurada do dia 1º de setembro é a beata Juliana de Colauto. Beata Juliana de Colauto. Foi abadesa e faleceu em 1262. De família nobre, vestiu o hábito beneditino aos 12 anos apenas. Fundou o mosteiro de São Brás, em Veneza, onde foi abadesa. Bem-aventurada do dia 1º de setembro, Beata Joana Soderini. Foi virgem e morreu em 1367. Joana Soderini foi terciária servita. Faleceu em Florença, na Itália. Foi discípula de Santa Juliana Falconieri. Bem-aventurada do dia 1º de setembro é a beata Isabel Cristina Mirad Campos. Isabel Cristina Mirad Campos. De acordo com o site da Comunidade Católica Canção Nova, Isabel Cristina nasceu em 29 de julho de 1962 em Barbacena, Minas Gerais, filha de José Mendes Campos e Helena Mirad Campos. Com o desejo de fazer medicina, foi para Juiz de Fora, em 1982, para se preparar num curso pré-vestibular.
Estudava, namorava, participava de festas, mas tinha uma vida de oração e sonhava ser pediatra para ajudar crianças carentes. Fez parte do grupo de jovens da Sociedade São Vicente de Paulo, onde um diretor espiritual lhe transmitiu a espiritualidade dos cursilhos de cristandade dos vicentinos. Além disso, frequentava o Mosteiro da Visitação e participava das campanhas organizadas pelos vicentinos. No dia 1º de setembro de 1982, um homem foi montar um guarda-roupa no pequeno apartamento para onde se mudara com seu irmão e tentou violentá-la. Ao oferecer resistência, recebeu uma cadeirada na cabeça, foi amarrada, amordaçada e teve suas roupas rasgadas e foi morta com 15 facadas. Pelo que emerge da autópsia, ela resistiu a esse ataque, mantendo sua virgindade. A forma como foi morta, mas sobretudo como viveu, motivou um grupo de pessoas a entrar com o pedido de processo para beatificação. A solicitação foi aceita em Roma. E no dia 26 de janeiro de 2001, em Barbacena, foi instalado o processo quando Isabel Cristina recebeu do Vaticano o título de serva de Deus. É a primeira fase para a canonização. A causa foi conduzida por um tribunal eclesiástico. Foram 8 anos de trabalho entre coleta de depoimentos e documentos, além da digitação e tradução para o italiano. Tendo a fase diocesana finalizada em 2009, seu martírio foi reconhecido pelo Papa Francisco por meio de decreto em outubro de 2020. O anúncio da beatificação foi confirmado no dia 22 de junho de 2022, pelo postulador da causa de beatificação da venerável, Dr. Paolo Villota, em carta ao arcebispo metropolitano, Dom Ayrton José dos Santos. A serva de Deus, Isabel Cristina Mirad Campos, foi beatificada no dia 10 de dezembro de 2022. Decidiu-se que seus restos mortais ficariam no Santuário da Piedade. O caixão de madeira com os restos mortais foi lacrado pelo arcebispo Dom Geraldo, na presença do postulador, e depois colocado num sarcófago de granito na Capela dos Passos. Também a caixa com toda a documentação foi lacrada e entregue ao senhor Agostini, portador delegado, que a entregou na congregação para os santos. Olha a informação de uma futura santa brasileira, a beata Isabel Cristina Mirad Campos. Foi quase violentada, né? Ela manteve a virgindade, de acordo com a autópsia. Mas um homem foi montar um móvel, tentou violentá-la e acabou matando-a. Uma mártir de Deus. Beata Isabel Cristina Mirad Campos, rogai por mim junto a Deus. Rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. A paz de Cristo Jesus. Acesse @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919.